bem, estamos de volta aqui na Rádio Jornal AM 540, Rádio de Moto, cobertura e audiência do estado de Sergipe. Obrigado a você que está em casa, no caminhão, no trabalho, no táxi, no Uber, que está nos escutando aí agora. Muito obrigado pela audiência. Você também pode estar nos acompanhando agora ao vivo, através do jn1.com.br na internet ou www.melhorcadadia.com.br. Hoje uma grata satisfação, porque eu conheci, vou chamar de rapaz, porque o senador não é tão velho assim, conheci esse rapaz e eu fiquei impressionado com... Ele é quase um autodidata, ele gosta muito de ler, muito dedicado aos estudos e acabou se formando em medicina, depois se especializou como clínico em dor em Barcelona, em 2010 formou-se como bacharel em Direito, mas entre outras coisas ele também atravessa aí pelo jornalismo, radialismo, ele está sempre estudando. Já conversei com ele sobre neurolinguística no avião uma vez, e ele é casado com Vilma Amorim, possui 2 filhos, Clara e Lucas, é filho de Eliezer Antônio da Cunha, agricultor e comerciante, e Celina Alves do Amorim, dona de casa, que teve 6 filhos. Bom dia, senador da República, Eduardo Amorim, tudo bem? Bom dia, Alexandre. Um prazer muito grande estar aqui com você nos estúdios. Para você que também está nos acompanhando aí pelas redes sociais, obrigado pela sua companhia, pela sua visita de sempre. Eu vou lhe perturbar só um instante. Que bom que vocês estão aí. A gente tem, senador, hoje, eu fico impressionado, 20 mil pessoas escutando só pela internet, né? Isso me dá uma grata satisfação de saber isso, porque as pessoas, além do rádio, têm hoje a oportunidade de escutar o programa na internet, no smartphone, em qualquer lugar do planeta. Não só escutar, né, Alexandre? Ver também, né? Hoje é verdade. Hoje em dia você vê aquela frase dita pelo filósofo e educador canadense Maculan, em meados da década de 30, em 1975, quando ele disse: o mundo é uma aldeia global, se referindo às distâncias diminuídas ou às distâncias aproximadas naquela época pelo rádio e pela televisão. O surgimento da televisão começava ali. Hoje essa frase ela já está velha. É verdade. O mundo, na verdade, é uma aldeia digital. Então, na ponta dos dedos de cada um de nós, você entra em qualquer rua da Ásia, da África, da América. Em cima do que o senhor falou, você pode tirar proveito bom ou ruim. Claro. Você pode visitar uma biblioteca, pode ler, pode aprender, pode ver oportunidades de compra e venda, fazer comércio digital, o que é que seja, mas também você pode ir para o lado ruim, né? Você pode matar, você pode desmoralizar. Assediar a criança, desmoralizar, que está muito comum hoje, muito em voga, né? As pessoas xingam as outras por nada. É como um bisturi. Se ele bem utilizado, ele salva vidas. Mas se ele for mal utilizado, ele é extremamente cortante e mata. É como uma faca. Assim como ela corta o alimento que nos abastece, que nos dá a energia necessária, o combustível necessário para a gente praticar as nossas atividades, se manter vivo, ela mal utilizada ou na mão de um maldoso, de um perverso, com certeza ela mata também. Então depende da opção, da escolha que a gente faz para tudo na vida. Para qualquer coisa na vida, é verdade. Para tudo na vida, até na política, viu? Até na política. Quando a gente joga fora, despreza, não vota, a gente quer que mude. Mas eu não vou votar, eu vou votar em branco, eu vou votar nulo. Aí como é que você quer que mude se você não contribui, não participa. se você não participa, se você não ajuda? E uma participação, eu diria que mínima. Se você não quer a vida partidária, se você não quer entrar no mundo partidário, mas aquele dever de escolher é sagrado, ele é seu. Se a gente quer e precisa mudar, meu amigo, tem que participar de alguma maneira. Isso só vai acontecer se você contribuir, porque afinal vivemos na democracia. Na democracia tinha um princípio que eu diria que é o primeiro, talvez o mais forte princípio de toda a democracia, que tem que obedecer, tem que respeitar a vontade da maioria. Vamos falar dessa vontade já. Eu quero pegar lá aqueles 6 filhos, 5 filhos. Eu sou o 4º filho. Você é o 4º filho. Meu pai e minha mãe tiveram 2 casamentos. Eu sou do 2º casamento, junto com meu irmão Amorim, Edivan, junto com minha irmã Edna, minha irmã Edilma e minha irmã Liana. Todo mundo lá é com E. Né? Antigamente tinha ou é ou não é. Esse modismo, né, de começar com uma letra ou com uma sílaba, aí vai para todo mundo. O que acontece com esse menino lá de Itabaiana, que o pai é feirante? Você podia ter ido
mais para o comércio. Você parece que trabalhou também como feirante, ajudou seus pais e tal. Mas por que não ficou, já que a aptidão de todo mundo de Itabaiana é o comércio, por que não ficou com o comércio? Foi estudar e ser médico? Pois é. Não era mais difícil estudar e ser médico? Com toda certeza, talvez a gente tenha escolhido a trajetória mais difícil, mas eu acho que também era mais certa, era mais a que dava mais segurança. É verdade que meu pai era um feirante nos finais de semana, porque as feiras grandes geralmente são nos finais de semana, no sexta, sábado, domingo, naquela época feira de Areia Branca, na segunda também feira de Ribeirões, feira de Carira, e a gente saía ali por aquela região toda. No sábado a feira de Itabaiana, a feira de Nossa Senhora da Glória, então Malhador na segunda também. Meu pai, ele tinha um jipe, uma rural, e a gente colocava a mercadoria, colocava o feijão, colocava a farinha, o açúcar. Aí já dá para perceber que então já tem um contato com o povo de alguma maneira, e que isso já cria uma familiaridade em lidar com o público. Naquela época não tinha grandes supermercados, e os grandes supermercados eram as barracas de feira. Então vendia sabão Celeste, sabão Sucupira, não sei se ainda existe, aquelas barras a gente embrulhava. Eu sei que o Vieira Teixeira fabricava sabão ali perto da Cimavel. Era o sabão Cimavel. E eu acho que sabão Celeste também, que a barra era uma barra de meio quilo e um sabão vermelho. E esse sabão Celeste servia para lavar prato, para lavar roupa, para muitas utilidades. Mas a gente teve consciência, e meu pai, minha mãe também desde cedo. Minha mãe, graças a Deus, é viva, meu pai faleceu, deu insuficiência renal. Ele fazia hemodiálise, aos 74 anos ele nos deixou. Mas E você tinha quantos anos? Eu já tinha voltado da minha residência. Já era médico? Já era médico, já tinha voltado da residência. Em 98 ele nos deixou. A aptidão pela essa vocação, você escolheu medicina, podia ter escolhido psicologia, qualquer outra coisa. Eu conheci minha esposa no grupo de jovem. E o que é que tem a ver com a aptidão da medicina? A gente percorria a periferia, os bairros mais distantes de Itabaiana, tentando ajudar de alguma maneira no final de semana. Então, eu diria que essa aptidão para a medicina, esse querer servir, esse querer ajudar, já é oriundo, já é de nascença, essa vontade de não querer... Não tinha nada com partido político, nada disso? Vocês faziam isso? Eu não tinha essa consciência da militância, como muitas vezes eu vejo o pessoal do PT falar militância, companheiro. Eu não tinha essa consciência. A consciência que nós tínhamos era a consciência... Era mais de se doar mesmo. Era de você ter que trabalhar para sobreviver. E era mesmo. Uma roupa no final do ano. Eu lembro que os porcos que eu criava, que minha mãe criava e que a gente alimentava, eu saía recolhendo lavagem de casa em casa, da vizinhança. Às vezes você tem os vizinhos, sobra aquela comida, coloca naquela lata de 20 litros de óleo lubrificante, e eu fazia isso todos os dias, de manhã e de tarde, e levava numa bicicleta para o sítio para criar os 5 ou 6 porcos. Cada porco daquele ia se transformar numa roupa no final de semana, uma roupa no final do ano. Ele passa aí quase um ano para crescer, então minha mãe deixava para vender no final do ano, para comprar a roupa, e o que sobrava da venda desse porco, ela comprava porcos menores, os filhotes, para conversar de novo, para no final do ano... Tempo para estudar, porque com tanto envolvimento, tanta coisa assim, não tem tempo para estudar para medicina. Aí meu pai me chamou a atenção desde cedo. Olha, você está vendo que eu não tenho fortunas para deixar para você. Você quer mudar a sua vida, e não só a sua vida, vai estudar. E aí eu disse, mas como é que eu vou concorrer com um estudante do arquidiocesano, do salesiano, do objetivo? Não era objetivo? Era objetivo, era visão, né, na época, né, que tinha os cursos. Como é que eu vou concorrer? Como é que eu vou passar no vestibular de medicina, por exemplo? Aí onde é que está? Enquanto os outros dormem, você tem que estar estudando. Enquanto os outros se divertem no final de semana, se divirtam um pouco, mas se divirtam menos, para sobrar mais tempo para estudar. Então, sem saber se já tinha foco, então naquela época já sabia mais ou menos o que queria da sua vida. Já sabia. Fui morar na casa de Dona Edna, ali no bairro Deixa eu me atrapalhar, porque tem um professor Wilder, ele tem um carinho muito especial por ele. Professor Wilder, bom dia, pois não? Buenos dias, super Alexandre. Pois não. Um prazer, o ilustre senador sergipano. Quero saber se o senhor está bem. Está bem, senhor. Está bem. 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 Está bem.
faço ao senador duas interrogações. Primeiro, é favorável a que um candidato à suplência não seja votado? Outrora era. Hoje apenas o partido indica pessoas que o partido considera importantes. E a segunda questão, senador, se refere, a fim de que uma dúvida seja tirada, qual é a remuneração dos parlamentares federais, especialmente dos senadores, considerando que além do subsídio mensal existem outros benefícios. A fim de que nós tiremos a dúvida, pode ser que eu responda a questão. Muito obrigado, professor Vidro, ao vivo aqui na Rádio Jornal AM. São 9 horas mais 15 minutos na Rádio Jornal, a rádio de maior cobertura e audiência do estado de Sergipe. Estamos aqui no Melhor a Cada Dia com o senador Amorim. Pois não, senhor? Sobre a suplência, professor, ele me perguntou por que ele não é votado. Ele é votado. Uhum. Tanto é que aparece o nome dele, do primeiro e do segundo suplente, na hora da votação. Então, na hora que você vota no senador, você não está votando em um, você está votando em três. Você está votando no titular, no primeiro e no segundo suplente. Talvez o que o professor quiser se referir é o seguinte: é correto, é necessário, enfim. Bom, aí é outra questão. Mas lembrar que o suplente, ele não tem e não leva nenhum benefício durante o exercício do mandato. Os meus dois suplentes, tanto o primeiro como o segundo, eles já assumiram, e na época que eles assumiram, eu me afastei. Eu me afastei sem nenhuma remuneração, sem nenhum benefício, sem nada, absolutamente nada disso. Eduardo, ele tem direito a esses benefícios que tem no Senado. Hoje em dia, praticamente não existe mais essa coisa. A aposentadoria que a gente tem é a aposentadoria, a minha contribuição é a contribuição como qualquer um, praticamente como qualquer servidor público. Então não tem mais, e eu acho certo não ter mesmo aquelas coisas. Ele me perguntou sobre a remuneração. Bom, o senador ele recebe igual recebe praticamente um juiz, um magistrado, um ministro do Estado, né? E desse recurso, além disso, você tem que manter o gabinete aqui em Brasília, aqui no Estado. Você tem trabalhadores aqui, eu estou aqui ladeado de uma equipe de comunicação para divulgar o que a gente faz. E também a gente tem uma equipe lá em Brasília que nos ajuda. É uma correria enorme. E aqui você tem que manter o escritório, você tem que ter uma casa. Como é que você tem um servidor aqui e não tem um lugar para eles trabalhar? Então aqui você tem que ter uma condição mínima. Então essa verba de gabinete é para pagar o aluguel, para pagar o telefone para eles. O meu não. O meu é do meu. Mas você trabalha com o seu trabalho. Mas eu não quero isso, de forma nenhuma. Então é para manter a equipe trabalhando, a assessoria trabalhando. Então escritório, a comunicação, as necessidades mínimas para você manter o escritório ali funcionando, o carro, a gasolina. Eu acho que está mais ou menos respondido. Eu só quero e além do mais, lá a gente recebe também, meu nome, o auxílio moradia, porque eu não moro em Brasília, eu queria que a capital do Brasil fosse Aracaju. Uhum. Então, se eu fosse Aracaju, eu não precisava de dinheiro de aluguel, de auxílio moradia. Então, eles pagam o professor também o auxílio moradia para você ficar. Eu não quis ficar em apartamento funcional. Eu acho que ficar em apartamento funcional a despesa seria muito maior. Eu teria que contratar uma faxineira, teria que contratar uma outra estrutura lá também. Ter que pagar telefone, luz, não sei o que. Então eu vou para o hotel, fico no hotel esses dias, pago e isso é reembolsado. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O eleitor tem essa consciência? Eu soube que outra vez o senhor estava em algum lugar e falou, não, lá em Brasília, eu vou de táxi, que eu não acho justo pegar o motorista e ficar à disposição. O pessoal bota o motorista até meia-noite, esperando o senador, 2 da manhã e tal. Parece que o senhor não tem esse hábito. Eu não faço isso, eu não gosto. Me leva para os lugares e vai embora, ou então não faço. Como eu disse, meu telefone, só tem um telefone. Se alguém me procura, detesta essa coisa de andar com 2 telefones, não gosto. É um perfil do senhor, mas o fato do Brasil ter vindo todo errado desde o começo,
isso não é percebido pela maioria dos eleitores na hora de escolher um candidato? Né? Isso não é analisado? Ou o senhor acha que já tem uma maturidade do eleitor hoje para analisar essas coisas? Eu acho que precisa ter mais maturidade. A lei da transparência é uma lei recente. Na Suécia ela existe desde 1777, então mais de 2 séculos de existência, mas a gente está amadurecendo, aquela coisa, voto não tem preço, voto tem consequência. Então a República, para manter a República, tem um custo. Agora, é preciso realmente dar qualidade a esses gastos, qualificar cada vez mais todos esses gastos, e reduzir e investir onde é extremamente necessário. No lugar certo. Qual é o lugar certo? Saúde, educação. Saúde é presente e saúde é futuro, mas sobretudo não precisa presente. Nem fazer pesquisa, senador, é só ir para a rua. E a educação. Ninguém muda sem educação. Outro dia eu lendo alguns artigos sobre a Previdência, por exemplo, o Brasil hoje tem quase 210 milhões de habitantes. Nós chegaremos aí a perto de 240 milhões de habitantes até 2040, mais ou menos. Depois disso a gente começa a diminuir. E a previsão é que se chegue em 2100 com apenas 180, 165 milhões de habitantes. Ou seja, quem estiver vivo até lá vai viver num lugar, num território grande, rico, mas tem que se investir em educação. Porque a educação realmente é um caminho. A sua educação lá atrás. Aí você vai fazer medicina, e eu tenho uma pergunta, mesmo fazendo medicina, você continua estudando. Bem, gostou da medicina, e o que teve no meio do caminho que você se interessou pela política também? Dava para viver como médico, mas o que levou a optar também pela política? O desejo que sempre me caracterizou, que sempre me acompanhou, que é nato de querer servir e querer ajudar. Então, eu fiz, como você disse... Que vem dos fins de semana com a esposa? Eu fiz 2 residências médicas, uma em anestesia e uma em clínica de dor. Fui morar na Espanha sem nunca ter viajado para outro país, tinha medo de roubar o passaporte. Eu não tinha essa experiência internacional, não tinha nada disso. Mas por que você foi? Eu fui para aprender. Eu achava que o que eu já tinha aprendido aqui era pouco, queria aprender mais e para vir mais teria que buscar fora. Fui buscar fora. Naquela época, no mundo inteiro estava começando esse ramo novo da medicina, que era algologia. Algo vem do grego, né? Algo, dor, logia, estudo da dor. Então eu quis aprender tratar dor do paciente com câncer, do paciente queimado, baleado, esfaqueado, pós-operado, porque a dor é um alarme. E como todo alarme, ele precisa ser desligado. E se não for desligado, ela se cronifica. Ela, ao invés de ser um sinal, ela passa a ser a própria doença. É o que acontece com a dor fantasma, é o que acontece com a dor do herpes zoster, que é o fogo selvagem, que depois de fechadas, de cicatrizadas feridas, o cara fica com dor pro resto da vida. Então aí a dor crônica. Então fui aprender isso. Um evento nacional de anestesiologia, não foi? Foi, eu fui presidente da sociedade. Nessa década agora. Eu fui presidente da sociedade, os colegas me convidaram por 4 anos. Nesse período, nós projetamos Sergipe para o cenário nacional. E aí, estudando um pouco o regimento da Sociedade Brasileira de Anestesia, percebi que se eu pedisse para depois de 10 anos o Congresso, e o regimento permitia isso, mas não era comum, eu poderia trazer ele para Aracaju. Então, conhecendo o regimento e tendo essa estratégia, essa visão, eu imaginava que 10, 13 anos depois, Aracaju Sergipe fosse estar no outro cenário, um centro de convenções adequados, uma rede hoteleira maior, e aí pedimos o Congresso para 13 anos depois. Bom, veio gente de todos os cantos do mundo, dos Estados Unidos, da Inglaterra, projetou Aracaju, só que nem tudo aconteceu. O centro de convenções era o mesmo, a rede hoteleira apenas um pouco mais ampliada. O número de leitos pequeno demais. Um número de leitos pequeno, mas o pessoal teve dificuldade, mas fez um bom congresso.
Então, aí você tem a chance aí de ser um nome no cenário nacional, já devia ser, mas até no cenário mundial, né? Porque está fazendo um evento nacional, deve vir gente de fora e tal. Por que não pegar esse caminho ao invés da política? O que que fascina ali? O que que... Pois é. Porque você podia estar muito bem cuidando dos seus filhos em Mas casa, quietinho, Quietinho, sem levar porrada na sem política, nem nada. sem ser xingado, sem ser esculhambado, É. sem ser colocado na vala comum. E isso dói, isso realmente incomoda, porque nem todo mundo é igual. O que me levou a isso foi a vontade de querer servir, de querer ajudar mais ainda. Certa vez eu estava num ambulatório lá no Hospital de Urgência, no antigo João Alves, tratando do paciente com câncer, e eu vi uma criança correndo e gritando nos corredores lá. Eu saí do consultório e fui ver o que era. Era uma criança com tumor cerebral, acho que ela tinha 5, 6 anos de idade, já tinha passado por várias fases de quimioterapia, radioterapia, e estava com muita dor de cabeça. E aí eu corri nas gavetas lá do ambulatório na época, e procurando o analgésico, e não achei o analgésico. Aquilo me revoltou, me indignou. Por que falta? De quem é a culpa? Quem é o responsável por isso? Aí percebi que tinha um diretor do hospital, que tinha um secretário de saúde, que tinha um governador realmente que determinava as prioridades. Foi isso que me chamou a atenção para a saúde. Então, eu fui o coordenador do Centro de Oncologia em 2002. Em 2002, quando o Dr. João ganhou a eleição para governador, ele me pediu ajuda no período de transição para eu elaborar um projeto, o que é que ele achava que deveria se fazer em termos de saúde pública. Aí, na primeira reunião, entreguei o que é que eu achava, todo o projeto ali. Ali ele ficou surpreendido, ele gostou do que eu apresentei, e em seguida, sem indicação, sem nada, e até contra, meu irmão Amorim foi até contra a minha indicação naquela época, ele não queria que eu entrasse, eu fui indicado secretário. Eu lembro que em casa, minha esposa não gostou muito disso, porque ela realmente tinha um medo da coisa da política, daquela visão que muita gente tem, não digo todo mundo, mas muita gente tem. Acaba arranhando a família. Acaba arranhando, acaba incomodando. Você vê que minha esposa, ela não aparece nas cenas, nas Ninguém filmagens. sabe nem como é que é a imagem Ninguém dela. sabe nem... Qual a idade dos filhos hoje? Meus filhos hoje, Lara tem 20 anos, Lucas tem 17 anos, todos dois estudam, fazem faculdade de Direito. Mas a criança, então, agora vamos botar no lugar da criança. A criança sofre um bocado. Sofre, eu lembro porque que ela está na escola e as quando eu crianças chegava- na escola são maldosas. secretário de saúde, quando eu chegava na secretaria de madrugada, meu filho Lucas tinha 3 anos, mais ou menos, era 3 anos e 3 anos. Então ele, no primeiro dia, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, ele dormia abraçado com o meu travesseiro, para sentir o cheiro Pela do pai, ausência. pela ausência do pai. Minha esposa guardou os travesseiros, ele não achou, aí ele pegou minha sandália, e dormia abraçado com minha sandália. Minha esposa foi lá, fotografou, mostrou, veja o preço que O que você está fazendo você com a sua está família. pagando, sua família. Vontade Mas- de desistir alguma vez? Não, Várias vezes. eu veja, acho. Ao longo do dia, várias vezes deve dar vontade. eu faço essa reflexão, não vou mentir não, faço essa reflexão permanentemente, mas a conclusão que eu chego, e nunca pensei diferente, é que se os bons desistirem, se os compromissados desistirem, como é que você vai mudar? E é o Como é que que tem você vai mudar a acontecido ao longo do saúde? tempo no Brasil. Porque, com certeza, seria muito mais cômodo, muito mais fácil, se eu tivesse seguido somente a vida de médico, tivesse só num centro Aí cirúrgico. entrava no WhatsApp, na rede social e metia o pau em Cara, todo mundo, era muito mais tranquilo. Então eu ficava quieto no meu mundo, não sou de falar mal de ninguém, não Ah. gosto muito disso. Quando eu faço as minhas críticas ao governo, ou com quem quer que seja, raramente, raríssimas vezes, mesmo quando sou provocado, cito o nome do governador, cito o nome de quem quer que seja. Faço crítica à gestão, não à pessoa física de ninguém. Não me interessa a vida física de ninguém, o que ele gosta, do que é que ele come, o que é que ele faz, não me interessa. Eu acho que a gestão é que traz consequências para a gente, não a vida de ninguém. Então,
Foi um preço alto, muito alto. Mas se os bons se acomodarem, cruzarem os braços, como é que a gente vai mudar esse país? Porque, Alexandre, eu tenho toda a convicção de que Deus, se ele não é brasileiro, ele tem um carinho enorme pelo povo Com brasileiro. certeza. Especialmente pelos sergipanos. Veja, aqui não tem terremoto, aqui não tem maremoto, aqui não tem tsunamis. E olha que moramos na praia, poderíamos ter tudo isso. Aqui temos E nem acredito que seja o lugar mais perigoso do Brasil também. Veja, e aqui temos a estabilidade geológica que poucos cantos do mundo, o japonês não tem, o sueco não tem, o sul-coreano não tem estabilidade geológica. Então, veja o que aconteceu com a América Central, com o sul dos Estados Unidos. Parte da América Central do sul dos Estados Unidos foi destruída por furacões, terremotos. Vive tendo problema, é verdade. Vive permanente. Aqui a gente não tem nada disso. A mazela climática que a gente convive quase que todos os anos é uma seca, mas altamente previsível. Hoje, energias naturais que a gente tem também aqui. Né? Hoje Vento, você tem condições de saber, e a ciência permite isso, se daqui a 1 ano, se daqui a 2 anos, se daqui a até 3 anos, que digam os especialistas, você vai ter mais seca ou menos seca, um clima mais seco ou não. Então, isso tudo nos favorece. Veja, então, eles têm essas mazelas. Você viu outro dia uma reportagem onde um avião americano entrava no olho do furacão, mas não podia fazer nada. A mazela que nós convivemos, essa sim, essa dá para a gente corrigir. Essa só depende de nós. É a falta de saúde, a falta de segurança, a falta de educação. Essa só depende de nós. Em que sentido? É só escolher o destino certo. É só escolher os comandantes certos. Política não é futebol. No olho do furacão igual o avião. Às vezes você se sente lá dentro também no olho do furacão igual esse avião e sem condições de fazer muita coisa por ser só um voto. Sim, isso acontece, mas veja, eu nunca recebi no meu gabinete, lá no nosso gabinete, e olha que o nosso gabinete é o gabinete mais exposto que tem em todo o Senado. É o gabinete 01, é o primeiro gabinete, é vizinho a principal comissão do Congresso Nacional, que é a CCJ do Senado. Ou seja, é no gabinete das comissões. Todo passa ali naquele corredor, milhares de pessoas todos os dias. Mas por proteção divina, porque eu acredito em Deus, e por proteção de princípios, de valores, que eu não abro mão dele de jeito nenhum, nunca entrou quem não deveria entrar. Nunca entrou alguém que deveria entrar para pedir alguma coisa. A gente não vê todas essas coisas acontecendo aí, televisão, a imprensa tem mostrado essas pessoas. O senhor pergunta, Eduardo, você conhece alguns desses pessoalmente? Nunca vi. Nunca vi. E se vi, não dei importância, não guardei na memória. Não lembro, honestamente. Agora, entrar no gabinete, não entrou não. Nunca entrou. Por que não entra? Por que não vai lhe procurar? Porque sabe como eu sou. Eu só me dobro para o que eu acredito. Só me dobro espontaneamente para o que eu acredito. Acredito em Deus, então todos os dias dobro no joelho, faço minha genuflexão agradecendo ao bom Deus pelo milagre da vida. No mais, meu amigo, só defendo o que eu acredito. Sou de ouvir muito, gosto de... Acho que é necessário aprender. Por que você faz 3 faculdades? Você é uma terceira. Não é só por gostar de estudar. Gostar facilita. É por, sobretudo, achar que é necessário. Achar que é bom você se qualificar para você enfrentar melhor o seu desafio. A gente vai ao intervalo, são 9 horas mais 32 minutos. Então, vocês que estão nos ouvindo, você que é jovem, aí, que está escutando esse programa agora, se está pensando em largar o estudo para ir trabalhar no comércio, trabalhar no supermercado, tente conciliar, porque muita gente conseguiu conciliar. É mais duro, é mais difícil, mas o estudo faz uma grande diferença na cabeça das pessoas. E a gente ouviu aqui uma palestra interessante sobre neurônio e leitura. A leitura é fundamental. Então não saia daí, o programa Melhor a Cada Dia volta já já. Muito bem, são 9 horas mais 35 minutos, estamos aqui ao vivo na Rádio Jornal AM, a rádio maior cobertura e audiência do estado de Sergipe. Estamos aí através da internet, através da jn1.com.br ou do www.melhorcadadia.com.br. Você que chegou atrasado, não conseguiu ver o programa hoje, você vai poder ver logo mais à noite no YouTube ou amanhã no horário que quiser, na academia, viajando. Esse programa vai estar no podcast para você ouvir no seu carro, no seu gravador, se você ainda tiver um, ou no SoundCloud também. Vá lá na nossa página e pegue o programa e escute no seu tempo. Senador Amorim, vamos ao tema principal de hoje, que seria a apatia de uma maneira geral, né? As pessoas não estão querendo saber, né? Não estão querendo me envolver.
Você vai ver no americano, no europeu, no lado oriental nem se fala. A ideia de comunidade, de coletivo, esses valores da responsabilidade por tudo que está fora. E a gente aqui não, a gente delegou tudo para o serviço público. Ó, o lixo não é problema meu, vou jogar aqui na porta mesmo, o governo que vem aqui que limpe. Olha, essa praça aqui não é responsabilidade minha. Essa ausência, a gente tem como resolver esse problema do brasileiro? 3 coisas eu acho que na nossa existência, quando a gente abandona, quando a gente despreza, quando a gente não dá o valor necessário e merecido, a gente se dá mal. A gente paga um preço. Paga um preço. Vou explicar. Primeira coisa, respeite o que não acredita. É Deus. Eu acho que não é possível que tudo que está sendo construído, um universo perfeito, um planeta que dá uma volta no mesmo segundo a cada ano, dá uma volta em torno de si todos os dias, no mesmo segundo, na mesma precisão, e depois dá uma volta em torno do Sol. Isso não é à toa. O equilíbrio, ele essa não... harmonia, essa harmonia, essa perfeição não é à toa. Então eu acredito muito. O coração da gente bate cada um de nós mais de 100 mil vezes. De onde nascem essas batidas? De um grupinho de células menor do que a ponta dessa caneta, menor do que a ponta, chamado nódo sinusal. Então ali a frequência cardíaca ela é originária e nasce porque aquelas células são diferenciadas, entra mais potássio e sai mais sódio com mais velocidade. Se eu não estou esquecendo aqui da fisiologia, mas é mais ou menos assim. E não é à toa, mais de 100 mil batidas. Eu vou provar, só você anotar, vamos botar em média aí, 80 vezes por minutos, né? Uma hora tem 60 minutos, vezes 24. Você vai multiplicar e você vai ver que dá mais de 4.800 batidas por hora. Né? Por dia dá mais de 100 mil batidas. 100 mil batidas. Isso nasce à toa? Isso é à toa? Não é. Isso é fruto de uma perfeição. Então, veja, essa é primeira coisa, Deus. Segunda coisa, quando a gente joga fora, é família. Família realmente é a base, é o sustento, é o voltar para casa, é o sair de casa, é o sustentáculo de qualquer um. Como dizem, é a célula primeira, é a célula que constitui qualquer sociedade. E a terceira coisa que não estou levando essa terceira coisa num patamar para essas duas primeiras, Deus e família, são coisas sagradas. Essa outra talvez não seja tão sagrada, mas é a coisa da escolha. A política é você escolher qual o destino que eu quero para a minha cidade, qual o destino que eu quero para o meu estado, qual o destino que eu quero para o meu país. Por que o sueco chegou onde chegou? Por que o japonês chegou onde chegou? Por que o sul-coreano chegou onde chegou? Escolha. Tudo é escolha. O que é que eu quero? Então, a política é um instrumento para você escolher as pessoas que vão conduzir. A gente precisa de líderes. Precisa de líder para conduzir uma cidade, precisa de líder para conduzir um estado. Um condomínio que você mora. Precisa de líder para conduzir um condomínio, para administrar o supermercado, para administrar o hospital. A gente precisa de líder. Agora, quando a coisa é pública, a coisa não é individual, você tem as formas de escolha. E a forma de escolha é a democracia. A democracia é um instrumento para você escolher. Bom, vai ser o escolhido aquele que tiver a vontade da maioria. Então, nós temos que participar dessa escolha, porque aquele sujeito vai cuidar o que é de todos nós. Através da política. O brasileiro não entende. Ele parece que vai cuidar de uma coisa do outro. Mas não é. A coisa pública não é isso coisa tem só Jorge do outro. na linha. Jorge, pois não? Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia. Bom dia, Jorge, pois não? Estamos lhe ouvindo, Jorge. Primeiramente, eu queria fazer 2 perguntas ao médico, doutor Amorim. Pois não. Ele está senador hoje porque a população sergipana colocou através do trabalho que ele imprimiu no trabalho dele como gestor da saúde pública sergipana. Agora, uma pergunta que eu queria fazer ao médico é o seguinte: porque quando a gente se elege, diz, eu voto, porque eu vi agora no Congresso, por o meu partido e não pelo povo brasileiro. Eu só queria saber disso. E outra, nós não existimos democracia, existimos direito de expressão. Porque hoje nós estamos num país sem direito de existir, sem direito à saúde e também sem direito à segurança pública.
Eu só queria que as duas sempre. Obrigado, Jorge. Obrigado pela participação daqui no Rádio Jornal AM 540. Pois não, senador. Jorge, primeiro são os seus princípios e os princípios que você adotou para a sua vida. O partido é uma coisa externa, uma coisa que você escolheu realmente para conseguir aquele seu objetivo. Mas não é a primeira e a coisa mais importante, não é o partido. A coisa mais importante são os seus valores e os seus princípios. As pessoas acho que votou talvez mais na pessoa do que, infelizmente, a gente tem essa tradição, diferente de outros países, né? De votar na pessoa, talvez nem tanto no partido. Eu digo várias vezes, por diversas vezes eu já disse não ao partido. E cheguei para o partido e disse, olha, eu não concordo com a tomada de Foi posição estampado do nos partido. jornais aí que você é expulso por não ter acompanhado o Foi, partido. então, mas eu queria, olha, quer que eu saia? Antes que vocês me expulsem, quer que eu saia? Vocês não estão à vontade comigo? Mas eu vou continuar votando contra. Não conte comigo nesse aspecto. A reforma trabalhista, eu votei contra. O relator da reforma trabalhista, na Câmara e no Senado, era do meu partido. Tem um momento, tem uma coisa que você fala lá que eu acho Mas aí eles me interessante. respeitaram. O presidente do partido, na Você época... continua lá até. Não, Eduardo, precisando de pessoas como você. E logo em seguida, não bastando isso, eu assumi a liderança do bloco, do PSDB. Eu entendo, né, você falou que era mais importante a reforma tributária, tinha outras prioridades. Toda certeza. A gente acabou atrapalhando tudo. Porque eu vou só atrapalhar mais uma vez. A gente tem hoje, a gente passou nesses últimos anos aí uma guerra muito grande de trabalhador contra patrão. Eu acho isso um grande erro, porque um precisa do outro. O trabalhador não pode ter o patrão não pode ter o trabalhador como escravo e nem o trabalhador deve ter uma ideia ruim do patrão. Eu acho que o grande inimigo são os impostos. Eu acho que o empregado é muito caro por causa dos impostos, a empresa também paga muito tributo. Eu acho que isso seria o principal pilar antes da reforma trabalhista, concordando com o senhor. Com toda certeza. Eu disse por diversas vezes, em discursos, em falas, né, no plenário de comissões, que a principal reforma que deveríamos estar tratando nesse momento é a reforma tributária. E eu fui estudar, me pós-graduar em Direito Tributário, me pós-graduei em Direito Público e depois Direito Tributário, Para entender do que estava falando. Lá eu compreendi que existe no Brasil mais de 94 tipos de tributos. É isso mesmo, mais de 94 tipos. Tributo, ele é o gênero. Então, depois de tributo, aí você tem os diversos tipos de tributos. Imposto, taxas, taxa de contribuição, taxa de melhoria, e por aí vai. E você ainda continuando nessa coisa, aí você os diversos tipos de imposto. Imposto sobre a renda, imposto sobre o lucro, sobre a pessoa física, sobre a pessoa jurídica, ICMS, sobre circulação de mercadoria. Você tem vários tipos. Na hora que você soma, dá mais de 94. Quando você tem um número tão grande como esse, mostra ali algumas coisas claramente. Primeiro, se você tem um número grande, não dá para você fiscalizar eficientemente um número tão grande. Então, você estimula a sonegação. Se você tem um número tão grande, significa também que muitas vezes você cobra de quem não deveria estar pagando tanto. Por exemplo, no nosso país, quem paga 49% de imposto é quem ganha até 2 ou 3 salários mínimos. Ou seja, é o mais pobre que mais contribui. Porque é mais fácil cobrar dele. É o mais pobre, é o que ganha menos, que mais paga imposto nesse país. Então eu fui entender isso. E como ele ganha pouco, então ele não tem dinheiro para a escola, ele não tem dinheiro para um plano de saúde, ele não tem dinheiro para um transporte individual. Portanto, ele depende demais do retorno do que ele paga do serviço público. Então ele precisa do serviço público qualificado, de saúde, de educação, e não tem. Então, no meu entender, isso é um novo modelo de escravização. Tem um professor Lapada na linha. Professor, bom dia, pois não? Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Bom dia ao grande repórter, jornalista e bom dia ao senador Amorim. Bom dia, professor. Como o senhor advogado e estudou criminologia, a criminologia afirma o seguinte, que como existe a mão de obra em excesso, não é isso? Então, o sistema adotou, através do judiciário, encarcerar esses presos. Porque essa mão de obra em excesso na rua geraria uma confusão em excesso. Alô? Alô, estou ouvindo, pode falar, pode concluir. Tá. E
E porque é que tem uma intervenção aqui na minha porta? Não tem problema, Mas faça a pergunta. Vou continuar. Peraí, aí vou continuar. Aí como existe um excesso, né, de mão de obra, aí motivou o seguinte, que as pessoas ficam encarceradas através do sistema, através do judiciário, não é isso? E faz com que a polícia não tenha essa competência. Porque o sistema não quer que a polícia seja competente. Porque a polícia competente é uma polícia militarizada, é uma polícia repressiva e é uma polícia armada e irá diretamente com o sistema. Mas como um Estado, nós somos um dos estados mais violentos do país, que ocorre isso, né? Mas não justifica essa situação que a criminologia afirma isso. Porque eu acho que falta uma direção de comando da Secretaria de Segurança e que o governador deveria tomar uma medida imediata, como outros estados, né, em que a criminalidade era muito grande, como Alagoas, e que houve uma diminuição, porque houve atitudes abrangentes em relação a essa situação. Eu gostaria, como o senhor tem noção da criminologia, refletir sobre essa situação. Ok, professor Lapada, obrigado aqui ao vivo na Rádio Jornal AM 540, do programa Melhor a Cada Dia, com o senador Eduardo Amorim. Pois não, senador? Nós vivemos num estado onde somos o menor da federação, geograficamente falando, e esse tamanho muitas vezes nos favorece. De que maneira? Por exemplo, aqui daria para você fazer diversos programas e você teria um controle muito mais fácil do que é possível se ter em Minas Gerais, do que é possível se ter em São Paulo, do que é possível se ter na Bahia, no Amazonas, no Paquistão, são estados grandes e onde tem várias entradas e saídas. Falando agora da segurança pública, como o professor está se referindo, por exemplo, Sergipe praticamente só tem 9 entradas e saídas. Verdade. Hoje a gente sabe que boa parte dos crimes ocorridos, que ocorrem, está relacionada ao consumo de drogas, a comercialização de droga. Então, Sergipe é muito mais fácil você controlar quem se entra, quem sai. Não é para você proibir, não, quem entra, quem sai. Mas, pelo menos, você proibir, sim, o criminoso, a entrada de drogas, armamento, enfim. Aqui era muito mais fácil. Bastava você ter um controle rigoroso em cada entrada e saída. E conto com você que está me ouvindo aí. Se você quiser saber, conta aqui comigo. Indiaroba, Cristinápolis, Tobias Barreto, Poço Verde, Simão Dias, Carira, Canindé do São Francisco, Propiá e depois pelo rio ali, Neópolis. Então, seriam mais ou menos essas entradas. Se você tivesse uma boa fiscalização, um controle ostensivo, dá para inibir muita coisa. Dá para você inibir muita coisa. Pelo menos o bandido que viesse explodir um caixa eletrônico, um banco aqui, e a maioria desses crimes são bandidos que vêm de outros estados, ele ia ter uma certeza. Se ele cometesse um crime aqui ele ia pagar. Então, quando você tem a impunidade como regra, você realmente acaba estimulando a criminalidade quando falta o princípio. Mas quando você tem a convicção de que ele vai pagar, ele pensa e repensa 2, 3, 4 vezes antes de praticar qualquer tipo de crime. Então, Sergipe, a geografia nos favorece. Aqui era muito mais fácil você implantar um programa de saúde, um programa educacional, um programa de segurança pública, talvez do que em qualquer outro estado grande como dava para fazer um principado de Mônaco, daria, do tamanho do nosso estado. Aqui você daria. O controle é muito mais fácil. Você controlar os analfabetos. Onde são essas pessoas? Outra coisa, nós temos um exército, que na minha opinião é um exército pouco qualificado, pouco reconhecido, melhor dizendo, que são os agentes de saúde, os agentes de endemia. São pessoas que obrigatoriamente têm que visitar cada família e que conhece cada família e que conhece cada empregado, cada desempregado. Ou seja, você poderia ter por um tablet na mão de cada um mapeamento, quem são os hipertensos desses estados, quem são os analfabetos desses estados, qual é o município quem são os diabéticos nesse estado, quem são aqueles que estão com algum tipo de câncer nesse estado,
Quais são os municípios que têm maior incidência de tal doença, de tal outro? Verdade. Onde estão os desempregados desse estado, se bem que não é obrigação dele, mas você poderia estender, Sim. e qualificar Uma e remunerar pergunta. melhor. Você ia ter um censo real de cada família, pelo menos uma vez por mês. Só com isso aí. Só com isso. Senador, agora eu vou para um lado mais delicado em cima da apatia. Então, essa está chegando a eleição novamente. Já veio muita gente aqui do Partido Novo e outros partidos mais dizendo que vai ser um grande divisor de águas a próxima eleição, vamos ter uma mudança considerável e tal. Mas como se tivesse o eleitor tido um grande conhecimento, uma grande melhora. Eu não acredito. Eu acho que vai ter uma mudança assim, mas não tão grande. Ainda falta muito. Tem muita gente que diz assim, não dá para fazer a mudança porque o pobre se vende pelo gás, pelo bujão, pelo colchão. Eu discordo, aprendi também com Elber Batalha, que o rico também chega para um candidato a senador, a governador e fala, olha, arrume um cargo para o meu filho que eu voto em você. Ou seja, o nosso eleitor ainda é muito despreparado e com muito convívio nesse toma lá da cá nesses anos todos. Nesse sentido, você espera uma mudança ou não? Eu espero. Quem é cristão sempre vive de esperança e tem a fé aí como condutor para tudo isso. Mas olha, certa vez eu li um livro que ele foi escrito em 64 a.C. 64 a.C., na República Romana. A República Romana, se eu não estou enganado, ela começou em 510, quando caiu o reinado romano e começou a República Romana, e depois a República Romana foi até o início ali da década de 40 antes de Cristo, tudo isso. Mas 64 antes de Cristo, Roma vivia o seu período áureo, talvez aí da sua Glória, república, verdade. glória, né? A gente vê isso nos livros de história. Ali teve um general que escreveu, Marco Túlio, para o seu irmão Túlio César, uma carta. E o irmão dele era candidato a cônsul da República Romana. Cônsul é como se fosse o presidente da República hoje. Então, ele teria que sair pedindo votos para as pessoas apoiarem. Essa carta ela se transformou depois de um livro, que hoje a gente se encontra facilmente aí na internet, enfim. Mas ele chamava atenção para o irmão, olha, existem 3 tipos de pessoas que vão votar em você. Aquele que é do voto ideológico, aquele que vota de forma consciente, vota pelo desejo de mudança ou pelo desejo da continuidade do que é certo, vota por o amor, vota com a responsabilidade. O segundo seria aquele que vai pelo interesse, como você falou, é o interesse do cargo, é o interesse de um empresariado, o interesse. Ele vai pelo interesse. O primeiro ideológico, o segundo interesse. E o terceiro seria aquele do favor, do assistencialismo, que muitas vezes a gente vê ainda em muitos cantos. Foi alguém que fez um favor para o outro e ele acha que tem que pagar aquilo como coisa. Um livro escrito em 64, na verdade não era um livro, era uma carta, que depois virou um livro, em 64 a.C. Pelo que você está comentando, essa carta, esse livro, ele está extremamente atual. É verdade, está presente. Mas veja, não tem outro jeito. Não é a política que é a corrupta, são as pessoas que se apoderam dela e fazem o que não deveriam fazer. Então, quem tem atitude, quem tem a contração muscular, o fazer ou não fazer, é o ser humano. Nós só deveríamos escolher pessoas de bem, pessoas que nos representassem, pessoas que zelassem, que respeitassem realmente o que é de todos nós. Se vivemos numa república, a coisa é de todos nós, como o próprio nome está dizendo. Res vem do grego coisa, pública, coisa do povo. Então, a coisa é de todos nós. A praça é de todos nós, as estradas são de todos nós, então a gente tem que zelar. E eu não posso escolher para administrar uma empresa minha um corrupto, um malandro, um perverso, um descomprometido. Porque se eu escolher esse, com certeza o destino não é bom. Eu tenho que escolher os abnegados, eu tenho que escolher os missionários. Só para fazer um paralelo aqui, você que mora em condomínio de prédio, você aceitaria que o síndico botasse a sogra com cargo de comissão, os parentes como cargo de comissão no seu prédio? Você não deixa que isso aconteça no seu prédio. A mesma coisa tem que ser para a vida pública. Então, tem que entrar nesses espaços realmente aqueles missionários. É como a caneta. A caneta é um instrumento.
eu utilizo como eu quiser, a política também, mas só deveria realmente entrar os abnegados, aqueles os pensadores, aqueles realmente que querem se servir, querem ter a atitude de servir permanentemente e não de servir, tirar proveito Ele daquela já coisa. vai com a intenção. Mas li esse livro, nunca esqueci disso, e a gente tem que voltar por ideologia, a gente tem que voltar por princípio, tem que voltar com convicção. Se a coisa não está boa na vida da gente, se a coisa não está boa na nossa casa, só nos resta um caminho: a atitude para mudar. A atitude. Mas se você não escolhe, se você não vota, amigo, como é que vai mudar? É verdade, se você não participar, não tem mudança. A criminalidade no Rio chegou ao ponto de preparar meninos para fazer concurso para delegado, concurso para juiz, mandatos de deputado estadual e federal para trabalhar para eles. Ou seja, como esse espaço não é ocupado pelas pessoas de bem, a criminalidade também está formando gente para isso aí. As crianças deveriam estar na escola, as crianças deveriam estar na escola de tempo integral. Certa vez eu perguntei a uma professora da Finlândia, que tem um dos melhores sistemas educacionais do planeta, do mundo, e eles mudaram isso rapidamente, como a Coreia do Sul também mudou. Por que lá a grande maioria, mais de 97, 98% das escolas são escolas públicas? Por que não existe tantas escolas particulares da iniciativa privada? Aí ela me respondeu, isso foi na audiência pública lá, porque por mais que a escola particular queira ser melhor ou tente ser melhor do que a pública, ela não vai conseguir. Então, o filho do promotor, do juiz, do empregado, daquele que trabalha no supermercado, do pedreiro, do médico, todo mundo estuda em escola pública. Então, por mais que a escola pública particular tente ser melhor, nunca vai conseguir, porque o poder público realmente é quem tem esse poder. É quem pode mais. Dinheiro, é verdade. É quem tem realmente um maior poder e, portanto, pode dar maior oferta. Aí eu perguntava, e lá, como é que funciona? Lá, o professor é bem remunerado, é verdade. O professor é também estimulado a fazer suas pós-graduações, no mínimo mestrado, e depois é estimulado a fazer o seu doutorado, mas no mínimo, de cara já, o mestrado. E a sociedade valoriza esse profissional mais do que muitos outros profissionais. Então você vê que a gente ainda está... Ele vai formar todo mundo. Ele vai formar todo mundo. Vai passar por esse professor. Então a importância desse professor é fantástica. O que não acontece é que alguns professores no interior não ganham nem o salário mínimo. Né? Pois é. Que é muito difícil. É difícil. Senador, estamos chegando ao final do programa. Já? Já passa rápido, uma hora passa rápido. Eu queria agradecer muito a sua participação, o senhor tem muito compromisso. Está chegando aí uma eleição, nós temos oportunidades majoritária e proporcional. Algum momento pensa em ser proporcional novamente? Não. Eu acho que essa fase da minha vida eu já dei Tudo tem uma fase. A minha contribuição. Como está lá como eu disse, eu vivo muito, procuro viver muito aquele princípio eclesiástico. Há tempo para tudo e eu acho que esse momento já passou. Então, se alguém disser, Eduardo vai ser candidato a deputado federal, sem chance. Sem chance. É mais fácil mentira, não ser candidato. É muito mais fácil não ser candidato. Por quê? Não, que eu acho que já dei a minha contribuição nesse sentido. Eu preciso que outros venham, eu preciso que outros contribuem. Certa vez eu li e nunca esqueci. Só acredite no líder que constrói outros líderes. Vou repetir. Opa, isso é importante. Só acredite no líder que constrói outros líderes. Aquele líder que não constrói outros líderes, esse não é líder. Esse está mais para ditador, está mais para tirano, porque ele quer o poder somente para si e acha que vai levar o poder até para outra dimensão. Equívoco. Você vê que Cristo, Filho de Deus, portanto, tem infinitamente muitos outros poderes. Ele talvez não precisasse construir outros líderes, mas ele criou outros líderes. É só olhar que ele tinha os seus discípulos, tinha os seus apóstolos, e foram esses que continuaram saindo pregando mundo afora, numa época que não tinha internet, na época que não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha nada disso, mas saíram pregando a sua palavra, e como ele falou a verdade, somente a verdade resiste à linha do tempo e à linha física, ou seja, atravessou os oceanos, atravessou os continentes e, portanto, está aí até hoje. Mas ele não abriu mão desse princípio. Ele construiu outros líderes. Então, eu penso desse jeito, eu acho que tem que ser dada a oportunidade a outros
e que venham outros. Eu, honestamente, digo aqui com toda seriedade, não quero ficar na minha vida inteira na política, no espaço político. Eu acho que tem que dar a oportunidade, quero cumprir a minha missão até a hora que puder cumprir. E eu digo sempre que Deus e o povo só me dê qualquer mandato enquanto eu tiver condições de fazer o bem. Não tem, eu sou o primeiro a pedir. Não quero. Muito obrigado, estamos aqui agora ao vivo encerrando mais um Melhor a Cada Dia com o senador Eduardo Amorim, onde aprendemos bastante desse jovem que foi muito trabalhador, se dedicou aos fins de semana ao próximo e com esse aprendizado foi fazer medicina e até hoje continua se dedicando ao próximo. Muito obrigado, amanhã estaremos de volta no Melhor a Cada Dia. Muito obrigado, senador, muito obrigado pelos ouvintes e até amanhã. E você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, obrigado pela sua companhia de sempre. E continue nos acompanhando o nosso mandato, mandando a sua sugestão, mandando realmente opiniões, ideias. Eu só tenho a lhe agradecer pela sua presença de sempre. Obrigado, uma boa semana para você. Obrigado e até lá.